A maneira brutal que a Gunko tá tratando os Chapéus de Palha destrói uma ideia que muitos fãs tiveram em relação à personagem. Na verdade, revelando mais uma camada cruel e doentia por trás do governo mundial. Mesmo sem ter o Saint no nome, com as especulações envolvendo a sua verdadeira família, a possibilidade de ser uma órfã ou até mesmo um clone criado para o combate, a Gunko, na verdade, tem claramente um ego e comportamento idêntico ao de um Tenryubito. Aliás, não, errei, não idêntico, é pior, porque no capítulo 1146, quando questionada sobre a sua posição, ela confirma a dedução do Brook. Na verdade, ela é superior aos dragões celestiais, porque é uma cavaleira sagrada. E desde o início dessa saga, em poucos momentos, vimos repetidos exemplos da crueldade e supremacia ideológica que guia as ações dos cavaleiros sagrados. Cada momento em tela, cada frase, cada ato violento em One Piece, aqueles que consideram a vida alheia uma ofensa à sua, fazem questão que você não se esqueça disso nem por um segundo. Mas agora eles revelam um elemento que praticamente todos os vilões da obra têm em comum, e que sempre acaba sendo a sua principal fraqueza. Porque para sabermos o que vai acontecer no mangá, precisamos entrar na mente dos principais agentes de mudança do arco. Nesse caso, entrar na mente doentia de um cavaleiro sagrado. Hoje vamos nos aprofundar em o que exatamente é a ideologia dos dragões celestiais, por que ela gera tanta revolta e antipatia no espectador, e como isso nos ajuda a prever o final da saga de Elbaf e não cometer um erro que muita gente comete quando analisa esse tipo de personagem, usar a lógica. Não entendeu? Relaxa que eu explico. Fala galera, Chapéus para aqui, eu sou o Derek. Hoje vai ter referência histórica, vai ter referência do mangá e vai ter você relembrando a verdadeira visão de One Piece aqui na Alta Cúpula em referência aos Tenryubitos, claro, os dragões celestiais e claro, os cavaleiros sagrados que são ainda mais assustadores. Mas antes, um recadinho importante que eu quero dar pra você. Talvez você tenha reparado ou não, mas de um tempinho pra cá os meus dentes estão bem mais brancos. Você pode comparar até com os vídeos antigos, porque a diferença é nítida. Isso não é à toa, eu tenho ido no consultório da doutora Angélica Borges, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ela tem feito um trabalho sensacional com o meu sorriso. E são dois os principais fatores. Primeiro, ela tá me dando todas as dicas para como cuidar da minha saúde bucal dentro, claro, mas principalmente fora do consultório, falando sobre limpeza, os melhores produtos, como cuidar e como tratar a todo momento. E segundo, ela tá fazendo um acompanhamento super especial com o meu clareamento caseiro. Eu tô realmente de casa clareando meu dente de uma maneira que eu nunca achei que seria possível. Mas claro, graças ao auxílio e expertise da doutora Angélica. Então se você é do Rio de Janeiro ou tá passando aqui, Barra da Tijuca, cara, as informações estão aqui embaixo. Ela manda bem demais, mãozinha de pluma e sabe tudo de odontologia. Eu já senti uma diferença absurda no meu sorriso e muda tudo, muda a tua confiança, a maneira que você fala, até a tua dicção vai mudar. Então galera, saúde bucal é muito importante, confia em mim, doutora Angélica Borges aqui embaixo. E sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta e partiu o vídeo. A Gunko é uma cavaleira sagrada, ou seja, ela não se considera humano. Antes de pensar em qualquer teoria sobre a personagem, a gente precisa levar isso em consideração. E, além de tudo, como a sua criação moldou tal crença. E aí que tá a questão, por mais que a gente esteja se deparando com os Cavaleiros Sagrados agora em Elbaf, eu sinto que a gente ainda não sentiu o verdadeiro impacto das crenças deles no mangá. E o motivo para isso é bem claro. Você lembra como o Oda introduziu os Dragões Celestiais? No capítulo 499, ou episódio 393 do anime, San Carlos, ele mesmo, aparece pela primeira vez. O que eu vou relatar a seguir são coisas que ele faz em 3 páginas de mangá. Usa um escravo humano como montaria, fazendo ele sustentar todo o seu peso enquanto está acorrentado sangrando de 4. Chuta a cabeça dele e chama ele de lento. Vê paramédicos trabalhando para salvar um homem ensanguentado em uma maca, alguém claramente à beira da morte. O que ele faz? Chuta a maca, derrubando o paciente e os médicos. Depois dessa cena grotesca, ele dá de cara com uma enfermeira aterrorizada. Então ele decide que vai casar com ela, o que de prontidão já é registrado pelo mordomo, que diz que vai seguir os preparativos para trazer a sua 13ª esposa pra terra sagrada. 13 confirma. Depois ele fala que tá cansado das 5 primeiras esposas e pode largá-las em Sabaody mesmo sem problema. Boa, larga logo. Aí o marido da enfermeira aparece implorando para o dragão celestial não levar a noiva dele, o amor da sua vida, embora.
Como resposta, óbvio que ele pega a sua arma e dá um tiro no peito do noivo, em frente à própria noiva, e fica por isso mesmo. Gente, eu juro, isso aconteceu pela duração de 3 páginas de mangá. Agora, vocês sabem a diferença desse momento pré-time skip para todas as aparições de dragões celestiais no Novo Mundo e em diante? A diferença é que naquela época a gente não podia fazer nada. Os espectadores são colocados no lugar dos cidadãos de Sabaody, reféns, impotentes, vítimas do poder sistêmico que essa casta completamente cruel e desconectada da realidade vive. E vale lembrar, o capítulo 499 é o mesmo onde Oda dá um gostinho do que seria uma vingança pra gente através do Zoro. Mas a sede de vingança e justiça é parada pela Bonnie, que evita que o Zoro corte o San Carlos. A escrita é perfeita. Quando a gente se pergunta o porquê ela fez isso, bravos igual o Zoro, a gente entende que ir contra os dragões celestiais pessoalmente é sofrer a ira da marinha em sua maneira mais letal e poderosa. Ou seja, um almirante vem pessoalmente resolver a treta e te exterminar. E esse contraste é genial. Porque toda essa energia negativa, essa tensão, o espectador revoltado com os absurdos gerados pelos dragões celestiais, tudo se paga no soco do Luffy em cima do San Carlos. Esse momento onde o impossível se torna possível, onde um sistema abusivo de controle bate de frente com a justiça movida pela amizade do Luffy. Mas vocês entendem que esse gesto só é tão poderoso porque o Luffy não tinha nível de poder para bater de frente com o almirante naquela época? Era como se ele estivesse apostando a vida no que acreditava, no momento da história onde ele certamente a perderia. E para todos os efeitos, os Chapéus de Palha perdem em Sabaody. De um jeito ou de outro, depois do soco no San Carlos, os Chapéus de Palha só escapam graças à interferência do Kuma e também do Rayleigh, senão certamente a aventura teria acabado ali. A realidade é que agora o Luffy chegou em um nível de poder tão alto que essa ameaça não existe mais. Ele acabou de lutar com o Almirante Egghead e nitidamente teria nível para tornar essa batalha de vida ou morte, e eu tenho quase certeza que a morte seria do Almirante. O que muda também é a nossa percepção sobre quem realmente tem poder no mundo de One Piece. O Luffy tá tão roubado que Soco em Tenryubito, Amasse um Dragão Celestial, lombrar um Imu não são impossibilidades. Pelo contrário, é exatamente o que a gente espera do protagonista e sabe que ele é capaz. E além disso, pós-time skip a vida tá boa, mas não tanto pros dragões celestiais. E o motivo também tá claro. Tudo tá centrado no Reverie, onde 2 acontecimentos chaves ilustram como os Tenryubito estão fracassando mais do que nunca. Primeiro e mais importante, o plano de sabotagem dos revolucionários e como eles conseguiram basicamente tudo e mais um pouco do que eles queriam lá em Marijoa. Eles invadiram a Terra Sagrada, aterrorizaram os nobres, salvaram os escravos, destruíram as reservas de suprimento e ainda jogaram fogo em infraestruturas vitais. Tudo em uma ação coordenada que deixou a marinha e as defesas de Marijoa completamente perdidas. E nessa mesma operação, o Sabo descobriu a existência do Imu. Ouviu sobre o passado secreto da família Nefertari, como eles também são como a antecessora da Vivi, Nefertari Lily, escondeu propositalmente os poneglyphs, além de presencialmente ver as formas demoníacas do Gorosei e do seu líder supremo, o Imu. E a segunda, a cereja do bolo, o próprio San Carlos não conseguiu sequestrar Shirahoshi, tendo sido impedido no último segundo pelo Donsai, Léo e, mais importante de todos, Saint Don Quixote Miosgard. E de novo, essa cena normalmente serviria de novo para mostrar como a gente é impotente perante esse poder dos dragões celestiais. Mas mesmo na própria casa deles, na Terra Sagrada, eles ainda foram rebatidos. Porque o soco do Luffy mudou completamente o rumo da história, inspirou a própria Grande Frota que agiu sem pensar. Mas a gente não pode esquecer o que nos trouxe até aqui. Durante o flashback do Torrime, 16 anos no passado, um Tenryubito acaba naufragando na Ilha dos Tritões. Ele carrega a mesma ideologia doentia, se enxerga como Deus e os Homem-Peixe como súditos fétidos que ele pode matar a qualquer momento. Essa ideia é quebrada de maneira intensa. O Torrime literalmente toma um tiro por ele e depois ainda evita que ele seja linchado. Posteriormente, ela faz uma jornada até a superfície junto à sua embarcação, conseguindo uma carta apoiando diplomaticamente as relações entre humanos e homens-peixe. Isso é inédito vindo de um dragão celestial e mostra como os sacrifícios do Torrime não foram em vão. No meio de várias tragédias que acontecem, inclusive
trágico da própria Torrime, a gente volta pro Reverie, onde o Sam Osgard, mudado e inspirado pela rainha, salva a Shira Roche, provando então o ponto do Torrime, de que o ódio das gerações anteriores não pode ser passado para as próximas. Não sei se vocês lembram, mas o motivo dela tomar o tiro originalmente era que ela não queria que as crianças vissem um tritão matando um ser humano. Ela não queria dessensibilizar a próxima geração para o ciclo de ódio que espreitava o fundo do oceano. Mas a gente está falando de uma tragédia, porque Don Quixote Miosgard está em Marijoá, só que dessa vez o Oda nos apresentou os dragões celestiais por uma ótica diferente. Dessa vez, o título de Tenryubito não serviu para muita coisa, porque uma classe é ainda superior, ainda mais poderosa e de alguma maneira com o sangue ainda mais puro. Eis que entram em cena os Cavaleiros Sagrados, representados por ninguém mais, ninguém menos que Figarland Garlin, seu líder e pai do Shanks e do Shamrock. Mas antes de falar do ápice da ideologia dos Tenryubitos, a gente também precisa falar como esses ideais naturalmente guiam o braço militar do governo mundial, a Marinha. E a melhor maneira de expressar isso foi através do Aramaki, também conhecido como Almirante Ryokugyu. No capítulo 1054, ele justifica suas ações em um ano, querendo matar os piratas e estabelecer uma nova ordem no país, usando a ordem do mundo que ele conhece. Ou seja, os dragões celestiais são deuses, o Wano não é afiliado ao governo mundial, logo vocês não têm direitos humanos, preconceito gera estabilidade e a vida é assim. Isso significa que matar, torturar, destruir qualquer coisa fica justificada, simplesmente por um país não se curvar ao governo mundial. Exatamente como no jogo do extermínio em God Valley há 38 anos atrás, quando Garlin mostrou seu desdém pela vida humana. Para 38 anos depois, Aramaki, alguém que não tem nenhum tipo de sangue divino ou relação direta com os Tenryubitos, fora sua posição de almirante e seu nível de poder, defende com unhas e dentes esse sistema que ele acredita que o beneficia, mas que na verdade só usa ele como peão. E assim como God Valley era só uma ilha, cheia de recursos naturais e com silvícolas que foram usados como tiro ao alvo, Elbaf é só mais uma ilha cheia de recursos, só que dessa vez os recursos seriam os poderosos exércitos mercenários dos gigantes. E aqui a gente chega no ponto principal do vídeo. Sommers revelou que existia um acordo prévio entre o governo mundial e Elbaf. De alguma maneira, a guinada pacífica, reportada pelos gigantes em capítulos anteriores, que trouxe tanto carinho para o rei Harold, estava sendo barganhada em troca dos exércitos gigantes servirem como mercenários em prol do governo mundial. Finalmente, a principal força militar do mundo desafiliada ao governo iria se curvar. Mas algo deu errado. O rei Harold cometeu algum erro, tentou enganá-los ou não aceitou algum termo absurdo imposto pelos dragões celestiais. E isso é perfeitamente lógico e se encaixa perfeitamente com o mundo de One Piece. Deixa eu explicar por quê. Pensa comigo, não faria mais sentido se o governo mundial realmente propusesse bons termos para os gigantes? Sabendo que o governo mundial tem basicamente recursos ilimitados, eles podem dar o que eles quiserem para Elbaf. Sabendo disso tudo, não faria muito mais sentido dar um acordo que beneficiasse ambos os lados? Porque mesmo que o governo mundial entregasse alguma coisa, o retorno ia ser simplesmente absurdo. A Gungo acabou de escrever como com quem os gigantes vão se afiliar também vai definir o destino da guerra final, do suposto Ragnarok que a gente está prevendo. Dessa maneira, o governo garantiria a lealdade de Elbaf. Inclusive, para ficar ainda mais lógico, esse acordo não precisava ter sido feito da noite para o dia. Os Gorosei e Imu são literalmente imortais, então eles poderiam ter conversas por várias décadas até finalmente fechar um acordo bom para os dois lados. Mas esse é o erro básico, banal, usar a lógica, o bom senso. E esse é um erro que até historiadores podem cometer se eles tentarem entender algum evento histórico sem o contexto completo, no vácuo. Por isso que a motivação de cada ação na linha do tempo precisa ser levada em consideração. Do contrário, nós nunca entenderíamos o nosso passado. Um exemplo claro e muito poderoso é a Segunda Guerra Mundial. O exército era extremamente poderoso, bem organizado e trincadaços de metanfetamina, eles conseguiram ganhos absurdos em pouquíssimo tempo nos primeiros anos da guerra. E baseado nesses ganhos, muita gente, anacronicamente, olha para trás e se pergunta:
Pô, e se aqui em 41 eles não fizessem um tratado? E se em 42 eles não fizessem um acordo, se rendessem, mas mantivessem parte de territórios? Blá, 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 blá. São perguntas que fazem sentido na superfície, mas quando você olha a história não tem lógica nem cabimento nenhum. Porque se eles tomassem essas ações baseadas no bom senso, eles não seriam um exército. O objetivo final deles não era conquistar parte da Europa e se manter em boa posição diplomática para o futuro. O objetivo deles era seguir a ideologia do seu líder supremo e exterminar milhões de pessoas da face da Terra. Então a resposta é que sim, se eles tivessem deslocados outros recursos para outros objetivos, eles teriam ido melhor na guerra. No entanto, se eles tivessem feito isso, eles não seriam o mesmo exército. A gente estaria falando de uma história fictícia que não existe na realidade e que não faz sentido discutir. E é aí que está a resposta em One Piece. Algo que o Oda está construindo desde o início da obra e de novo está nos mostrando. Por que o governo mundial não fez um acordo melhor, não fez as coisas diferentes? Porque os Gorosei e o governo mundial são completamente capturados pela própria ideologia. Porque para eles, os gigantes não merecem se sentar à mesa nem serem olhados olho no olho, serem reconhecidos como alguém de valor. Porque deuses não se preocupam com insetos. Porque o que gostamos no mundo é nosso para levar. Porque o mundo é nosso. A noiva de um civil, a princesa de um reino, um gigante guerreiro, um capitão pirata tritão. Tudo é deles, nada é nosso, nem as nossas próprias vidas. E guiando essa ideologia, decisões ilógicas que fazem completo sentido. Assim como a Gunko não entende qual o motivo de fazer crianças de Elbaf reféns, porque para ela as crianças não têm nenhum valor, e Mu não vê motivo em fazer um acordo diplomático com os gigantes, porque eles precisam obedecê-los. Essa é simplesmente a sua própria vontade divina. E isso fica claro durante o arco de Elbaf. O Somas não entende porque tem gigante lendo livro, porque tem criança gigante na escola, porque eles estão estudando, porque tem diretor. Nada disso faz sentido para ele. Ele não entende como a intelectualidade, pensamento livre, educação, sofisticação podem pertencer a um povo que ele considera inferior. Selvagens, como ele gosta de dizer. Até o final da saga de Elbaf, os Cavaleiros Sagrados vão ser derrotados e, finalmente, ou talvez nunca, entender que não é sobre o que eles acreditam. Na verdade, é sobre como o mundo é. Se o rei sai nu do castelo e todos os súditos concordam, isso ainda não quer dizer que ele tá de roupa. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve. Tem muita coisa boa rolando. Checa os links na descrição. Ó, o sorriso tá nice, hein? Doutora Angélica Borges, galera, confia. Vamos junto pro Japão também, muita coisa maneira rolando. Vai ter live, vai ter tudo. Deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e valeu! É isso, galera. Esse é o vídeo. Deixa o like, tamo junto. Pode palha secreto. Cara, tem muita mais referência boa pra fazer, mas não queria que o vídeo ficasse super longo. Mas o Oda ama fazer esse paralelo, né? Sobre como a sua própria ideologia, se for feita dessa maneira supremacista, dessa maneira capturada ideologicamente, pode ser a sua maior desvantagem, né? Pode ser o seu fim. Eu achei isso muito legal de comentar. Eu acho que é importante, pré-teorias de Elbaf e tudo mais, a gente deixar isso bem claro. Então é isso, galera. Um beijo, um queijo, tamo junto e valeu!